Então, vamos começar nosso grande evento, ProPat Talk. Antes de mais nada, quero falar assim, rapidamente, como que vai funcionar, né, esse ProPat Talk. Primeiro, a gente vai apresentar os convidados, uns 5 minutinhos para a gente se apresentar. Adriana, Vale, Cláudia, Wilson, e eu também me apresento, que muita gente também não me conhece. Depois a gente divide em 3 blocos, tá? De 15 minutos cada um. Cada bloco tem uma pergunta e no final a gente abre para as perguntas. Quem quiser fazer a sua própria pergunta, fica à vontade. Então, vamos começar com as apresentações? Então, antes de mais nada, eu vou começar aqui a fazer a abertura. Então, eu sou Patrícia Araújo, eu sou CEO da ProPat, uma empresa de inteligência financeira. E eu atuo em 2 segmentos. O primeiro deles é ajudando empreendedores a ver se aquela ideia que ele tem é realmente uma ideia lucrativa e tirar a ideia do papel realmente e fazer análise de viabilidade técnica e econômica e não perder tempo e dinheiro. E aí sim abrir sua própria empresa. E o segundo segmento é empresas, micro e pequenas empresas, né, já abertas, já consolidadas. Eu ajudo na gestão financeira, que é para que eles tenham mais controle, tenham mais receita, menos custo e, claro, mais lucro, que é que todo mundo quer. E com isso, solidez. Então, vou passar a palavra para a Adriana. Vou fazer por ordem do... Ordem do vídeo. Não, nem do vídeo. Falhou a mente. Alfabética. Alfabética, então ordem tá bom. do AB, eu vou falar ordem do ABCD. Falhou a mente. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou a Adriana Vale, eu sou profissional de marketing, vendas e inteligência de mercado. Eu sou executiva, eu sou advisor de negócios, então eu trabalho com as empresas para trabalhar exatamente a parte de planejamento estratégico e o posicionamento para as empresas se destacarem no mercado e realmente poderem, então, ter resultado, saírem da vala comum dos negócios, como hoje parece que tem tanta coisa parecida, né? Mas a gente precisa se posicionar muito bem. Sou mentora de startups, já se vão 5 anos, né? Grandes amigos aqui das mentorias. Sou professora de pós-graduação, sou mestre em gestão e o meu trabalho, então, basicamente é trazer para as empresas essa visão do mercado, o marketing como mercadologia de fato, a visão do mercado para que a gente possa usar isso como referência para se posicionar de forma muito clara, para se destacar da concorrência e para realmente trazer resultado, né? Trazer cliente, que é o que as empresas precisam. Cláudia Wilson. Cláudia Wilson, sou CEO da BizStudio. A BizStudio, ela ajuda empresas estabelecidas e startups a aumentarem sua competitividade. A gente tem atuação em 3 pilares: aceleração de vendas, que é um programa focado para que a empresa estabelecida consiga inovar e reinventar sua área comercial. E para as startups que normalmente saem de programa de aceleração de negócios, estão justamente naquela fase de escalabilidade, montar sua área comercial, sua estratégia de vendas e sua estratégia de marketing. Em termos de internacionalização, eu trago tanto empresas do exterior para o Brasil, como apoio empresas para irem para fora do Brasil. Já vou lançar aqui um spoiler. Em outubro, eu devo estar lançando um workshop de internacionalização, mais para final de outubro, para que as empresas façam, pelo menos, a primeira avaliação de que mercado ela tem vantagens de estar adquirindo. E a parte da inovação corporativa, eu brinco, né? Há 5 anos atrás, eu falava de inovação disruptiva. E aí eu comecei a achar que eu estava falando grego. Eu falei, não, está muito cedo. Aí fui para a transformação digital, ainda estava cedo. E o que eu tenho hoje em dia é transformação cultural. Então, antes da gente fazer qualquer trabalho, principalmente de transformação digital, a gente tem que preparar um mindset, a gente tem que estar aberto para isso, né? E aí eu brinco que a gente faz um trabalho e quando termina esse trabalho, a pessoa acorda todo dia com mantra, o que eu vou digitalizar hoje, o que eu vou... Aí ela está pronta para fazer a transformação digital. E isso é uma construção tanto dos colaboradores
individualmente, como da cultura da própria empresa. Sou militante do ecossistema de inovação e empreendedorismo, eu diria, do Brasil inteiro. A gente antes estava conversando que eu não vejo a Adriana em algum bom tempo, porque eu andei passeando aí por Florianópolis, São Paulo, mas estou sempre aqui no Rio também. Em termos de mentora, eu sou mentora há um bom tempo, eu acho que nesse formato que hoje em dia, né, trabalho, né, já tem aí uns 8 ou 10 anos que eu faço mentoria de startups. E o que mais? Sou também, em termos de inovação, aí sou associada à CESP, associada à RioSoft, estou como agente de inovação na Startup Rio, estou apoiando várias iniciativas da Softex, que tem trazido programas para o Rio de Janeiro, em que a minha maior bandeira é mostrar que aqui no Rio a gente tem um ecossistema muito pujante. Eu até conheci Simone num evento desse, né? Que foi o Conecto Startup, e agora a Softex, todo mundo deve estar ouvindo falar, está com o Ela Empodera, que é o empoderamento de empreendedoras do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está fazendo um movimento tanto para a cidade do Rio como para a cidade do interior. É importante que a gente entenda que o desenvolvimento econômico das regiões, elas são baseadas no desenvolvimento de novos negócios, de novas ideias, né? E para que o Estado todo realmente tenha um bom desenvolvimento, é importante esse tipo de programa. Então, eu atuo e apoio e sou militante de toda e qualquer bandeira nesses 2 eventos. Sou formada em tecnologia pela PUC, antigamente não se falava desse jeito, né? Mas vamos desse jeito. Também sou graduada, fiz MBA em Negócios em BMEC, ainda quando não se falava de mídias sociais, eu já fiz um dos primeiros cursos que tinha sobre marketing digital e outras coisas, até é interessante, um dia eu conto essa história. E também eu tenho formação em marketing e publicidade, propaganda e marketing em São Francisco. Então, essa aí é um resumo bem rápido, viu? Muito obrigada pelo convite, Patrícia. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e com essa audiência que está aqui nos assistindo, que tem vários amigos que a gente sempre conhece, né? Sejam muito bem-vindas, Claudinha, Adriana e toda essa audiência maravilhosa que está aí. Então, vamos passar para a nossa primeira pergunta, né, para a discussão. Nas chamadas, eu coloquei assim, novo normal é coisa do passado. Nossa, isso deu ibope. Recebi várias mensagens. Peraí, já acabou o novo normal? Como é isso? Eu falei, vai participar do Propatch Talk, você vai saber tudo. Então, a gente já ouviu vários nomes, né, diferentes. Novo normal, pós-normal, admirável mundo novo, entre outros, né? Enfim, várias coisas. Mas a realidade é que algo diferente ele está sendo construído, né? Depois dessa crise, né? Dessa nossa crise que a gente está vivendo sanitária, que é a pior de toda a crise que a gente está vivendo, aliás, é a nossa primeira crise sanitária e única, eu espero. E em 10 anos, em 100 anos, a pior de todas. Né? E essa crise sanitária, ela ocasionou uma crise econômica. Né? E o que vocês veem de tendências para esse novo cenário que está se desenhando, nesse pós-pandemia? Então, fica essa... Eu vou começar a falar porque eu estou engasgada há um mês, que quando você gravou o outro programa, eu disse, eu estou contra esse nome. Então, vou falar logo que vocês hão de ser justas, que eu esperei um mês para poder falar isso. Vai lá, Cláudia Wilson, manda ver. Então, o que eu chamo é o normal acelerado. Para mim não teve nada novo. Tudo me diz uma coisa nova que tem acontecido. Nada. Até o próprio corona é uma pandemia antiga.
ela já existia, já teve, já é até uma recorrência agora, né? Então, eu não tenho, me diz uma coisa que tenha sido nova. A única coisa que eu diria é a gente está trancado em casa, que para mim isso é uma novidade. Fora isso, em termos de tecnologia, em termos de comportamento, em termos de nada. O que aconteceu realmente é que toda a tendência que a gente ia ter, vamos dizer assim, de uma forma mais diluída, ela acabou ocorrendo de uma forma acelerada, de uma forma muito rápida, né? O que eu vejo muito nisso é que o que se fez foi exacerbar todas as ferramentas que se tinham e que, vamos dizer assim, ou por medo, ou por falta de conhecimento, que também traz medo, né? As pessoas estavam se engajando nesse cenário que hoje em dia a gente tem, né? Um pouco mais online, de uma forma muito lenta, e o que acabou acontecendo é que agilizou. Eu acho que o pessoal descobriu que tecnologia não morde, que, na verdade, a tecnologia traz qualidade de vida. É uma outra coisa que eu estava falando numa outra live outro dia, né? Gente, se para a gente, eu que sou da área de tecnologia, todo dia tem uma coisa nova, imagina quem não respira tecnologia o dia inteiro. Então, não é vergonha nenhuma dizer que não sabe. Hoje não sabe um pouquinho de uma coisa, ou nunca ouviu falar de uma coisa, é só começar a usar, se adaptar. O bom da tecnologia é que você usando, você acaba dominando. E aí, com isso, você acaba conquistando, que é o que eu chamo qualidade de vida, agilidade e velocidade em muitos processos que aí não se tinha. E aí a gente vai entrar na digitalização, que eu acho que faz parte de outro bloco. A cultura digital, vamos dizer assim, a gente está falando de cultura, né? Eu comentei sobre cultura. A questão da cultura digital, ela passou vamos dizer assim, a contaminar todo o consumidor nesse processo também, né? Então, a gente teve, infelizmente, aí a contaminação pelo corona, mas, por outro lado, a gente passou a ter uma contaminação digital de efeitos, vamos dizer assim, incalculáveis quando se via a forma como a gente estava vindo. Então, aí eu já falei, viu, Adriana? Não, eu estava doida para falar isso desde a outra live, tem um mês. Não, mas, Cláudia, o que você falou só vem realmente, como sempre, a gente alinhada só para completar mesmo o que você falou. Na verdade, até o que eu estava conversando com a Paty mais cedo é o seguinte, essa questão, por exemplo, da pandemia, isso, como a Paty bem colocou, espero que na nossa geração seja a primeira e a última, né? O que a gente espera mesmo, mas foram em situações desse nível de crise na história, tanto pandêmicas quanto guerras, que se desenvolveram grandes feitos, né? Nasceram vacinas, medicamentos, tecnologias, descobertas na física, na química, enfim. Então, depende muito de como a gente encara as coisas. Pode ser uma grande oportunidade, apesar de ser uma crise, não é aquele chavão, tira o S, vira criatividade, não precisa chegar nesse nível romântico, né? Mas realmente que é meu jeito nada sutil de falar, mas realmente existem oportunidades e por acaso ou não por acaso, quando eu entrei um pouquinho antes aqui, estava falando com a Paty, a gente estava comentando o seguinte, caramba, hoje, você até falou isso, Cláudia, hoje, a gente, apesar dessa questão toda, a gente tem toda uma teia, né? Toda uma estrutura que a gente está aqui, cada um na sua casa, conversando, trocando, isso está sendo gravado, vai propagar para outras pessoas, a gente está dividindo o conhecimento praticamente como se estivesse no mundo ao vivo e a cores, né? Físico. Em outras situações no passado, as pessoas não tinham acesso a isso, e aí o que acontece? Levava-se mais tempo para receber as informações, para ter acesso, tudo era mais lento.
eu estava fazendo, acho que, eu não me lembro, acho que uma mentoria, não me lembro mais, acho que foi há 2 dias atrás, eu estava ressaltando para a pessoa até o seguinte, os filmes antigamente, anos 70, 80 até 90, e novelas e tudo mais, eram mais lentos também, e hoje tudo é mais acelerado. No entretenimento é acelerado, nos negócios é acelerado, porque hoje a gente tem mais acesso a mais informação, então as coisas podem ser aceleradas, como você bem colocou, Claudinha, tudo foi acelerado porque o ritmo realmente, a cadência mudou, né? Mas eu acho assim, pegando total gancho no que você falou, e eu fiz, a Paty, até você tá aqui, falou, Adriana, você está louca? Você fez um vídeo Não Existe Novo Normal, não sei o que e tal. E eu falei, cara, pirei sim. Reitero o que a Cláudia Wilson falou, o novo normal não existe. Não existe um flat, não existe uma coisa totalmente estável na natureza, nem na economia, nem nas nossas vidas. Cada dia é um dia, cada época é uma época. O mercado é extremamente dinâmico, né? A gente tem que estar sempre antenado nas tendências, como a Cláudia muito bem colocou, tem que estar muito bem antenado no que está acontecendo, porque é isso, a normalidade é o quê? A normalidade é o contrário, a normalidade é o dinamismo. A gente está sempre se adaptando, quem sobrevive não é mais forte, é quem melhor se adapta, né? A gente sabe disso pela própria natureza, pelos próprios estudos científicos. E eu acho que a gente não tem que ter medo, não. Não é tipo assim, ai meu Deus, e agora? E agora a vida continua, com pandemia ou sem pandemia, né? Tudo volta, os negócios voltam. Meu Deus, daqui a 2, 3 anos a gente vai olhar para trás e falar assim: caramba, passou tão rápido, hoje parece que é lento. Mas a gente vai olhar e falar assim: poxa, aqueles meses, né? Então eu acho que, de novo, reforçando o que a Claudinha falou, eu acho que a gente tem que ter uma visão extremamente lúcida, inteligente em relação às situações e, sim, aproveitar para surfar a onda de que hoje nós temos quantos anos, né, Cláudia, como você falou, vamos falando de transformação digital e aconteceu a pandemia e grandes negócios não estavam preparados. Transformação digital era uma grande utopia, eu diria, até sendo bem, bem tosca, assim, né? Acho que era só um grande papo, era muito gogó. E agora a gente se viu forçado e falou assim, peraí, né? Então agora realmente está na hora que a transformação é a cultura, como Cláudia Wilson falou perfeitamente. A presença digital, por outro lado, não é estar só no digital, é literalmente adequar os negócios para esse canal que nos permite capilarizar o nosso negócio, expandir, né? E dar mais poder, dar mais alcance, dar mais, enfim, ter mais recursos, né? E eu não quero atropelar aqui, mas eu estava conversando com a Paty mais cedo, Paty, não sei se a gente deve aguardar para falar no próximo bloco. Acho que aquele tema que a gente estava conversando hoje, Claudinha vai falar muito sobre isso também, tenho certeza. A questão do Omnichannel. Se você quiser aguardar, se você me disser assim, não, espera aí, Dri, aguenta aí. Ou então a gente vai nessa e a gente já começa uma discussão aí, Claudinha. Essa tendência. Porque o que acontece? Nessa onda, né, que a Cláudia colocou, nessa coisa da transformação da mentalidade e da adequação aos negócios ao canal digital, caso alguém não tenha ouvido falar no conceito de Omnichannel, falando de uma forma bem didática, o consumidor, né, a pessoa ter a nítida sensação de tão harmônica a comunicação e a experiência entre o mundo online e offline, o físico e o digital, que eles se misturam, né? A coisa fica tão integrada. E aí, trazendo só um caso, eu vou passar a palavra para a Cláudia, que eu sei que ela deve estar se coçando ali, se eu conheço bem a peça. Só trazendo um caso muito recente. Eu até estava conversando com a Paty alguns aqui, depois eu trago outros, mas acho que esse é para ilustrar para quem por acaso não conheça. A CIA saiu na meia mensagem essa semana. A CIA tomou uma atitude extremamente interessante em relação a essa questão do Omnichannel, que é o seguinte, você entra na loja física, você vai na seção de calçados, por exemplo, e tem lá os calçados para você experimentar, mas existem alguns modelos cujo valor monetário, né, o preço, é diferenciado porque a compra online, a Paty de finanças pode explicar isso muito melhor do que eu, a questão do custo, né? Muito mais barato ter o online do que o físico, o estoque físico e tal, aquela coisa toda. E aí as pessoas têm a experiência de dentro da loja ter um totem com uma tela touch, né? Uma tela ali que a gente encosta o dedinho, igual no celular, e você escolhe esse modelo diferenciado de sapato que tem um preço menor por essas condições, a pessoa está dentro da loja, na experiência da loja, comprando alguma coisa online. Então, assim, é isso, é essa integração
dos canais de uma forma tão sutil, e isso não é mais ficção científica, isso não é Blade Runner, isso não é, enfim, isso já é uma... Eu entreguei minha idade agora, né? Mas tudo bem. Isso é uma realidade. Vai lá, Cláudia Wilson. Eu vou aí alguns passinhos atrás, né? Quando você começou, eu falo muito da sua história da velocidade, eu mesmo, quem me conhece um dia disso, é porque eu sou uma velocidade total, né? Eu vivo muito agitada, né? Mas parando assim para pensar, o que eu diria é que a sociedade como um todo é como se tivesse todo mundo ansioso para o futuro, e aí acaba ocorrendo, vamos dizer assim, um aumento de velocidade. Quando você começou a falar aí eu comecei a me lembrar daqueles filmes, antigamente, que eu acho que não tinham nem voz, né? Era só imagem, né? Eram filmes mais lentos, e hoje em dia a rapidez, né, com que tudo está sendo ofertado, e até por, vamos dizer assim, demanda do próprio consumidor. O consumidor está cada dia mais exigente com rapidez. A gente até fala da garotada aí, né? Que a garotada é toda do imediatismo, né? Tem gente que mal saiu da faculdade já até quer, independente de ser empreendedor, já quer ser presidente da empresa e uma boa discussão para a geração Z. Existe um imediatismo da sociedade como um todo que realmente está contaminando, e aí também entrando com a história da pandemia, né? O outro gancho que eu ia falar é a questão da digitalização, né? Eu realmente estou muito feliz porque eu acho que a gente estava na inércia e agora a gente lentamente, mas se forem olhar os estudos, existem muitos negócios que estão digitais e não são digitais. Exatamente. Agora que, vamos dizer assim, começar a acabar essa restrição social em que o pessoal for mais para o mundo físico, a gente vai ver quanto realmente muita gente estava ali só tampando um buraco de forma distante, né? Mas que, na verdade, ela não tem cultura, nem tem robustez para fazer uma mudança para o mundo digital. A robustez, gente, não é que seja parrudão, não, é só para você ter uma estrutura e uma estratégia, porque é um meio diferente. Sim. Não é um meio mais nem menos, é só um meio diferente que você tem que ter comportamento diferente, né? Que para mim, no caso, a gente estava falando aqui antes até, né, sobre o negócio de ambiente remoto e tudo, que eu adoro. Para mim é um meio super confortável que eu sempre vivi, mas não necessariamente é um meio para todo mundo. Mas é um meio que se consegue viver, sem grandes custos. Isso é que é importante. E sem grandes medos. Ninguém morre, acaba nenhuma empresa com um processo automatizado. A gente também vai deixar para outra live, já estamos com a terceira, né, para falar sobre o que acontece com os colaboradores de empresas que se digitalizam. Até nesse processo que eu faço de inovação corporativa, uma das coisas que eu falo muito é o seguinte: encaixa no produto, encaixa no projeto, abraça o projeto. Por quê? Primeiro, você está tendo a oportunidade de receber uma capacitação, de você passar a ter um mindset digital. Segundo, a partir desse momento, você tem que entender que a empresa está numa encruzilhada. Então, vai acontecer duas coisas. Se ela não abraçar esse projeto de digitalização, ela morre. E se ela abraçar o projeto, você tem a oportunidade de continuar na empresa. Ou, se por acaso você tiver que sair, que não acontece, vamos dizer assim, você vai sair capacitado, você vai estar diferenciado, vai estar mais competitivo com um outro profissional que está concorrendo com você e que não teve essa capacitação. A questão da digitalização, que fica essa confusão, né? E os empregos, a gente tem vários exemplos de empresas que conseguiram absorver 60%, 70%, 80% da sua mão de obra, automatizando os seus processos e mesmo assim permanecendo. Por quê? O pessoal começa a fazer outras atividades, e outras atividades com a intenção de atender a demanda do cliente, maior competitividade, maior mercado.
E é por aí vai, deixa eu... E aí eu vou pegar outro gancho rapidinho, só para não perder realmente o fio da meada. O que a Cláudia está falando tem absurdamente a ver também, ela está falando da questão do ambiente interno, mas a gente também pode ressaltar aqui a questão da experiência do cliente, né? Assim, existe pegando um gancho, uma coisa que ela falou ali, existe muito essa visão mística do tipo, isso é coisa de millennial, é difícil apertar o botão, não sei fazer, tem muito esse preconceito cultural, e a Cláudia falou muito bem nisso, isso é uma barreira muito interessante a ser quebrada, muito importante. E o fato de estar no digital, que tem um pouco mais de distanciamento, mas dá mais capilaridade, tudo depende da forma como se enquadra, né? Isso na nossa cabeça. De uma forma ou de outra, seja no mundo físico, que tem o contato ali, você pode encostar na pessoa, você pode olhar no olho da pessoa, mas o mundo digital também permite você oferecer na automação, uma automação bem feita, uma régua bem montada, uma jornada bem definida, uma excelência de atendimento ao cliente, que hoje Claudinha falou muito bem de competitividade, eu como pessoa de posicionamento trabalho isso fortemente também, a gente tem trabalhos mega complementares, essa questão da experiência do cliente é o grande valor agregado hoje, é o grande diferencial, porque entre produto e serviço, vamos ser honestos, existe uma comoditização absurda, né? Então, a experiência do cliente é o que realmente faz a diferença. E como a Paty começou o bloco falando, essa questão toda da pandemia, do novo normal. Então, assim, meio que, tipo, encerrando aqui o bloco, senão ela vai bater na gente, que a gente tá bagunçando tudo. Mas eu acredito que, resumindo ali, essa questão do novo normal realmente não é. Só foi uma grande oportunidade da gente ver as coisas sobre uma outra ótica, lidar com as coisas sobre uma ótica de mais possibilidades e mais capilaridade, tirando o misticismo de que o digital é difícil. Deixa eu só fazer um comentário antes de você... Quer fazer? Pode fazer. Não, o comentário que eu ia fazer é a questão de que a Adriana falou e eu esqueci o que eu ia falar. Você falou, eu vou tentar lembrar. Tá. É o seguinte, eu quero também demonstrar uma forma positiva desse maravilhoso mundo novo, né? Esse cenário novo. Que essa digitalização toda está acontecendo praticamente em todas as empresas, mas muitas delas vão se manter em digital também. Algumas não vão ter robustez, vão voltar para o presencial. E outras vão se manter nos dois canais, o presencial e o digital, que eu acho que isso foi um grande ganho, um grande ganho para o mercado. E da parte financeira, o que eu vejo? Quem se manteve no digital vai ter uma economia de custo enorme, porque a infraestrutura toda vai ser diminuída, né? Então, todo esse custo que antes tinha, ele pode ser transferido. Claro que você tem que pagar um percentual, né, para os empregados que estão em casa, para ajudar na manutenção, na infraestrutura de casa, Wi-Fi, telefone, enfim. É previsto isso em lei, na CLT. Mas... o custo realmente vai diminuir. E só fazendo mais umas provocações, né? Tem algumas tendências que eu vejo, e já a gente passa para o segundo bloco, que eu vejo que é o Low Touch Economy, que é a economia de baixo contato. Ih, não faz isso, Patrícia. Vai demorar, a gente acaba meia-noite hoje. Isso, mas eu vou puxar para o meu lado aqui. E o contactless payment, né? Que você tem um contato bem pequenininho na hora de você fazer os pagamentos. Está aí o PicPay, por exemplo, que foi criado há pouco tempo, mas já é um sucesso. E a gente tem visto isso crescer muito e eu acho que isso permanece nesse novo cenário. Outra coisa é o modelo VUCA, né? O VUCA de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. O que isso traz, né, para a gente? Uma grande imprevisibilidade no planejamento. Né? Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é uma agilidade na hora da gente precisar se adaptar às demandas que estão no mercado, ou nos nossos clientes. Então, startups já vivem muito nesse mercado. Né? Então, as startups estão tirando isso de letra. Quantas delas não pivotaram, né, nesse momento? Para quem não sabe, é mudar de segmento, né? Mudar de mercado, enfim, fazer outra coisa completamente diferente do que fazia antes.
né? Então, eu acho que essas tendências, elas vieram para ficar no comportamento. Isso influencia diretamente no comportamento do consumidor e das grandes, médias e pequenas empresas também. Então, a gente também precisa se adaptar. Com certeza. Com certeza. Vocês querem falar alguma coisa? Melhor você trocar para outro bloco, senão a gente sai daqui 3 horas da manhã. Não, vamos lá. Eu tô me segurando aqui. Eu sei, os olhinhos ali ficaram brilhando. Eu percebi. Ai, meu Deus. Eu percebi. Então, o segundo bloco, né, passando aqui para ele, em relação ao comportamento do consumidor em si. Então, quais são as principais mudanças do comportamento do consumidor para o pós-pandemia, né? Quais são essas novas rotinas, novos valores, o que vai guiar os consumidores, como os mercados vêm se moldando, né? Essas mudanças do comportamento do mundo, o que vocês veem em relação a isso? E aí, Claudinha, quer começar? Eu vou trazer primeiro uma situação aqui muito interessante que eu vi essa semana, que é o caso do Mercado Livre. O Mercado Livre já fez um movimento, já tem um tempo razoável, com o Mercado Pago, um braço de fintech, né? Então, assim, já detectou essa oportunidade, inclusive, caso alguém não saiba, por exemplo, quando você vai fazer um anúncio no Google Ads, né, nos anúncios do Google, você tendo crédito no Mercado Pago é uma forma de pagamento para você fazer os seus anúncios. Então, vocês verem que é uma coisa assim que realmente já tem uma certa amplitude, né? Não fica só naquele mundinho ali do Mercado Livre. Eles realmente estão tendo esse comportamento de fintech. E essa semana saiu, por causa da questão dos Correios, até uma pessoa conhecida minha ficou surpresa porque comprou num dia em São Paulo, chegou no dia seguinte no Rio. Eles têm hoje um braço de logística para poder atender com agilidade, né, com eficiência e oferecendo a melhor experiência possível para os seus clientes, como a gente estava falando no primeiro bloco. Eles têm hoje esse braço para oferecer esse serviço como um valor agregado ao que eles fazem. Então, Paty, pegando o gancho, aí eu vou passar a palavra para a Claudinha, é o seguinte... E fora outros casos, né? A gente está falando de experiência, para o caso da Chocolates Dengo, que foi um boom foi um furor, na verdade, quando eles declararam que a Magazine Luiza também fez, mas assim, lojas menores, não, né? Tipo assim, tem muita grana, né? São marcas representativas, mas estruturas menores do que a Magazine Luiza, que é enorme. O que o Chocolate Dengo fez com uma coisa totalmente de experiência, né? Até porque é um produto bem premium, assim, né? Que, para quem não sabe, é um dos ex-donos, ou ele ainda é sócio da Natura, um chocolate que vem lá do Nordeste, tem um chocolate bem gourmetizado. Foi um furor quando veio a público, saiu na mídia, que eles estavam fazendo essa questão até do omnichannel que a gente falou, essa movimentação de você podia comprar na loja, o vendedor mostrava em streaming é ao vivo, que nem a gente está aqui agora, né? Mostra para o cliente em streaming a prateleira e faz a venda consultiva com a pessoa na hora, seleciona os itens e depois entrega. Então, isso pegando um gancho com o que a Paty falou dessa questão das novas tendências do consumo. E aí, antes de passar a palavra para a Claudinha, só fazendo um pequeno gancho em relação a, de fato, esse comportamento do consumidor, acredito que já tinha um movimento na moda, inclusive essa coisa do high-low, né? Você misturar o high, que é o top de linha, com o low, que é o mais comoditizado. Eu acho cada vez mais que o high-low vai ser uma tendência, porque as pessoas, com a diminuição do poder de compra por causa da pandemia, mas também por causa do choque que teve na economia, até que isso se recupere e retome, realmente vai ser uma coisa que as pessoas vão ponderar no que vão investir, no que vão gastar, né? Vão priorizar certas coisas. Então, de novo, eu abraço aquela questão que eu estava falando antes, a questão da oportunidade. A pessoa vai ver assim, o que realmente aquilo agrega valor para ela, ela vai investir, né? E essa coisa tecnológica hoje faz uma diferença. Um bom celular, um bom computador, uma boa rede, porque o digital veio para ficar. Pode até voltar a ter pode ter assim, teve um pico, pode ter um equilíbrio, mas ele não vai declinar de novo. Eu concordo com a Cláudia totalmente. Então, mas pensando como negócios, pessoas que tenham negócios e estejam nos ouvindo,
o consumidor, ele vai, como em todos os ciclos econômicos, falando mesmo em termos de economia, as pessoas começam a rever os seus conceitos, elas começam a rever seus investimentos e mudam seus comportamentos e suas tendências de consumo. Então, a gente que tem que estar antenado, o mercado da moda é perfeito para falar disso, porque o cara do mercado da moda, ele está pensando na coleção do verão no inverno. Ele não tem como, né, não chega no verão para ele desenhar o que está no verão, ele já tem que estar prevendo a tendência e já tem que chegar à frente. Na primavera, verão, ele já está vendendo. Esse é um mindset, como diz a Claudia, muito bem, esse termo é muito bom, para as pessoas terem, para se prepararem, não se prepararem porque já é uma realidade, mas é como se fosse sempre um começo, né, sazonal, assim. O que, por exemplo, vamos dizer, agora para o ano que vem, vamos dizer que a pandemia retraia, vai ter a vacina, o que vai acontecer? O mundo de repente vai mudar, vai todo mundo, volta a ser o que era antes? Não. Quais são as tendências e o que as pessoas estão buscando? E com essa questão que são dados estatísticos que saíram na mídia, tá no Google, para quem quiser procurar, até pessoas mais maduras que tinham uma certa aversão a compras online, por uma questão de necessidade no primeiro momento, depois até por conveniência, se aventuraram nesse segmento. Então, pegando de novo um gancho que a Cláudia falou, acho que assim, algumas empresas voltam ao seu status quo, voltam ao seu modus operandi lá de antigamente no offline, mas algumas pegando uma amarração do que a Cláudia falou com o que a Paty falou, muitas vão ver que, inclusive, em termos de empresa, né? Vão ver que os custos diminuem, que a experiência aumenta, que a régua é mais simples de lidar e vão ser empresas híbridas. Então, eu acredito que em termos tanto de consumidor quanto em termos de negócios, é uma realidade que agora as coisas vão ser híbridas. Vai haver essa... É como se fosse um omnichannel do comportamento do consumidor. Tá, calma aí que eu vou voltar aqui, que o vídeo de vez em quando cansa e apaga. Vamos lá. Desde manhã, como eu falei, já a quarta live, essa tela... Coitada da sua máquina. Já não é? Já estou assim exausta. Bom, vamos lá. Então, concordo com tudo que a Adriana falou, né? E eu vou ter um discurso meio diferente, uma outra provocação, né? Eu diria que eu já dei uma palhinha no início, que as pessoas estão VUCAs. O mundo não está... A pessoa está VUCA. O consumidor está VUCA. O consumidor está VUCA. Nós somos, e até em função do que eu estava falando sobre velocidade, né? Nós mesmos estamos em constante mudança, né? De um modo geral, muita incerteza, né? Que, sei lá, com muita oferta, então eu vou comprar um sapato, eu vou comprar aquela brincadeira, eu caso ou eu compro uma bicicleta, né? A gente está com muita incerteza porque a gente está com muita opção, né? O que acaba acontecendo é que, em função desse estado do consumidor, começam a aparecer essas novas formas de lidar com ele. O low-touch. O low-touch nada mais é do que uma forma de você lidar com o consumidor de uma forma ágil, de uma forma rápida, que é como a gente está agora, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Né? Vamos lá, vamos aproveitar logo. Né? E aí, o meu olhar mais o que o empresário tem que investir no relacionamento com o consumidor. Né? Então, cada dia mais, isso que eu ia falar, que eu tinha esquecido aquela hora, é que a questão de ter quase não existe mais, né? Hoje em dia. Eu, por exemplo, não tenho mais carro, ando aqui no Rio de metrô, por exemplo, quando eu vou a Florianópolis, aí Florianópolis ele tem uma estrutura de mobilidade diferente, eu alugo o carro quando eu estou em Florianópolis. Aqui no Rio, final de semana, se eu vou para algum lugar que é mais longe, eu alugo o carro. Se não é, eu ando aí no Uber, estou feliz da vida, e como eu digo, acabou aquela história de calibrar pneu, ou raio de atividade horrorosa. Odeio calibrar. Botar gasolina ainda no raio de calibrar pneu, e eu sei que tem um frentista que ajuda, mas o calibrar pneu eu odeio. Então, em função do calibrar pneu, eu não tenho mais carro hoje.
estou feliz da vida, entendeu? Então, essa questão, e aí vocês veem que eu estou descrevendo aqui uma experiência super contente, né? Super prazerosa, né? De eu não ter que mais me ver com calibragem de pneu de carro, entendeu? Por exemplo. Felicidade total. Então, o que acaba acontecendo? Com essa história da gente não ter mais propriedade das coisas, a gente está valorizando experiências, né? Tem, de vez em quando, que eu sou muito a favor do post que tem no Facebook, de vez em quando, viagem, o maior investimento que você faz na vida é viajar. São experiências, gente. Então, a experiência do consumidor, cada dia mais, tem que ser mais tratada. E outro dia eu até estava falando sobre, analisei e até postei no Facebook sobre a jornada de compra que o Starbucks faz para os seus clientes. É uma preocupação que ele tem, né? Até ali, quando a gente está na fila, já está de olho ali naquele waffle belga, que é horroroso, né? Então você já fica pensando que você vai comer também aquele waffle belga. Então, a jornada de compra do cliente, muito com o olhar de qual é a experiência que ele vai ter para comprar, é muito importante. E a outra é justamente também a própria jornada do consumidor, né? De como que ele é impactado para estar fazendo a aquisição do seu produto ou do seu serviço, né? Todos os pontos de contato estarem conversando, né, Cláudia? Uma coisa que eu falo muito é que como a gente está com essa velocidade, isso acontece. Às vezes eu vou no shopping, estou lá feliz da vida, passo por uma loja, vi alguma coisa, mas eu estou morrendo de pressa, eu acabo não comprando. Ou, às vezes, eu paro e compro. Aquilo ali tem que ser muito rápido. Aquela experiência, que, vamos dizer assim, uma bolsa que eu vi, aquilo ali se tornou desejo. Se bem que mulher sempre precisa de bolsa, então é necessidade, né? Mas vamos lá. Considerando que eu tenho necessidade daquela bolsa, a experiência de eu, naquele momento, que eu estou com pressa, eu adquiri aquele objeto que eu tenho uma necessidade extrema naquele momento, ele tem que ser muito prazeroso. Então, o que a gente tem que entender é justamente qual é o momento do consumidor, né? O momento do consumidor é não ter nada, ter, ou melhor, ter experiência, né? Então, o máximo possível que a gente possa fazer com que esse consumidor se sinta bem. E aí eu vou a outra discussão que eu tenho falado muito, é sobre inteligência artificial, né? Aí em outros fóruns, falando de inteligência artificial, tecnologia, eu brinco que vamos dizer assim, o nosso desenvolvimento humano. Nós desenvolvemos a inteligência artificial para nos ajudar a lidar com todo esse mundo de dados que tem, para que a gente consiga realmente, entre outras coisas, na saúde tem sua aplicação, mas aqui, como a gente está falando de consumidor, eu comece a trabalhar o consumidor para que ele ache que a minha empresa, apesar de ter 1 milhão de clientes, eu sou único. O consumidor, ele é o VIP do VIP do VIP. E isso só é possível com essa inteligência artificial e outros recursos tecnológicos que tem, né? Por quê? A experiência dele se achar tão importante é uma coisa que faz diferença, faz engajamento por parte dele, ele acredita que ele é especial. Todo mundo gosta de se sentir especial, né? E aí a gente também vem no outro raciocínio de que a relação do próprio consumo, a criação da jornada da compra, da jornada do cliente, elas acabam sendo, a Adriana até falou aí, os touch points, né? Eles começam a ser melhor trabalhados e com isso acaba que o cliente tem aquela experiência total e sensacional com que faça com que ele consuma cada vez mais. Então, de comportamento do consumidor, o que eu tenho a dizer é que somos VUCA e que, vamos dizer assim, os fornecedores têm que saber que estão lidando com indivíduos VUCAs e que você tem que estar trabalhando todas as informações para poder dar conta de deixar o indivíduo o mais feliz
o mais rápido possível, porque dentro dessa questão do ambiente que a gente vive, que eu falei, né, parece que está todo mundo com ansiedade, né? Todo mundo quer tudo rápido. E não tem jeito, a gente tem realmente que agilizar. E, no meu caso, eu vejo como qualidade de vida, do jeito que eu sou agitada, e que, né, para mim, rapidez e agilidade é qualidade de vida. Jana até riu aí, né? É só para... Eu nem sou assim, né? Imagina. Nenhuma de nós três é assim, imagina. Não, bobagem. Só para ilustrar uma coisa que a Cláudia falou, que eu fiquei ali na hora, me deu até um negócio, que é assim, que ela falou essa coisa da experiência do touch point e de encantar o cliente. Uma coisa muito simples para a gente pensar, uma reflexão boba para a gente fazer é o seguinte: quando a gente vai viajar, e você vai, sei lá, para Disney. A Disney é um exemplo fácil, né? A experiência começa no momento que você está no site da Disney, vendo o preço do ingresso, pensando os parques que você vai visitar, vendo os vídeos sobre as atrações e tal. Então, assim, a jornada do nosso consumidor, ela não começa só quando o consumidor está ali com a gente, tipo assim, ali. É toda essa construção, a Cláudia falou mega bem, óbvio, né? Essa construção de autoridade, desse relacionamento, desse engajamento, todos os termos que a Cláudia usou, que a gente constrói, primeiro num sonho, digamos assim, na realização de um sonho na cabeça do consumidor, até que ele tangibilize, e a fidelização, que é um papo aí, Patrícia já tem papo aí para mais de 3.000 horas de live aí, e mais a fidelização, que é a vontade do consumidor retornar, que a partir do momento que o cliente consome de você, mas que a venda só se tangibiliza quando o cliente volta. Ele realmente ele se torna o seu cliente, ele compra com você a primeira vez, ele já começa a ter intenção de compra para o retorno. Então, isso com pandemia ou sem pandemia, por isso que acho que foi muito bem colocado esse título que a Patrícia colocou ali no evento, com pandemia ou sem pandemia, isso é um fato. Não faz a menor diferença. Isso é o normal, ou deveria ser. Verdade. Tem uma coisa que eu acredito que não vai mudar. Não vai mudar nunca. Nem mudou no passado, nem vai mudar no futuro. Que chama Lei da Oferta e da Demanda. Não faz isso comigo. Não me coça desse jeito, pelo amor de Deus. E eu trouxe um slide aqui do meu treinamento de finanças para compartilhar com vocês. Então, eu trouxe aqui o gráfico para falar dessa lei da oferta e da demanda, ou da oferta e da procura. Em azul é a oferta, em vermelho é a demanda. Então, quanto maior a oferta de produtos e serviços, menor tende a ser o preço. E o inverso também acontece. Quanto menor a oferta de produtos ou serviços, maior tende a ser o preço. Então, quando existe uma demanda maior do que a oferta, existe uma concorrência entre os compradores. Quando existe uma oferta maior do que a demanda, a concorrência já é entre os vendedores. Lembra de quando a gente teve a greve dos caminhoneiros? Então, isso é uma típica crise de oferta. Os produtos não conseguiam chegar nos estabelecimentos, né? Porque não estavam todos os caminhões presos no meio da estrada, né? Fechando as estradas. Então, quando se chegava, por exemplo, os produtos no supermercado, eles já vinham com um preço mais elevado e a gente sentia no bolso. Agora, vamos falar da demanda, né, que é a linha vermelha, e aí está muito bem expressado aqui nesse gráfico. Quando existe um deslocamento da demanda, ou seja, um aumento de demanda, de procura de serviços ou produtos, que passa a ser de D1 para D2, por exemplo, o preço se eleva, tende a se elevar. E a quantidade produzida e os serviços também vão ser aumentados e, por isso, vai precisar de uma fabricação maior, enfim. Então, a demanda aumentando, o preço tende a aumentar. A demanda diminuindo, o preço tende a diminuir. E aí é o que a gente está vivendo agora, na pandemia. Existe uma crise de demanda. Então, quanto menos demanda se tem, muitos segmentos, foi até quase zero, é o caso do turismo, que vai voltar ainda com uma lentidão no futuro próximo ou mediano, existiu então essa queda no preço. Para que o turismo conseguisse vender,
ele teve que diminuir e fazer promoções de 20%, 30%, 50% de desconto. E tem acontecido. E, por um outro lado, alguns produtos também aumentaram nessa crise da pandemia. As pessoas começaram a consumir muito mais bebida alcoólica. Vinho, você vai no supermercado, você compara os preços e deu uma super alterada. Aumentou pra caramba o preço de vinho. Então, esse exemplo que eu queria trazer para vocês, para exemplificar que a lei da oferta e demanda, ela continua aí regendo o mercado. Ô, Paty, deixa eu pegar um gancho do que você está falando. Olha Pode só, pegar que o gancho. a Cláudia, acho que a Cláudia até citou uma coisa antes, quando ela estava falando da questão dos mídias digitais, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu sou muito chata em relação a isso, e como, que assim, todo mundo, você está falando de oferta e demanda, isso é perfeito para falar sobre esse tema. Todo mundo quer criar uma oferta irresistível, todo mundo quer usar todos os gatilhos do mundo para ter o pitch mais incrível da face da Terra, todo mundo diz que seu produto é melhor, que seu serviço é melhor. Só que as pessoas esquecem que elas precisam criar demanda. Então, assim, a demanda, ela fica latente, entendeu? Tipo assim, por exemplo, a gente está falando de comportamento do consumidor agora. Então, a gente sabe que entre você alimentar, vou usar um caso meio extremo, alimentar a sua família ou comprar algum supérfluo, é óbvio que você vai querer alimentar a sua família, vai comprar um medicamento pro seu filho em vez de comprar o supérfluo. Num mundo menos complexo, como a gente está vivendo, com um pouquinho mais de sensação de estabilidade, você ainda se dá esse luxo. No mundo onde está muito gritante a crise, você é base da pirâmide de Maslow, assim, é senso de sobrevivência gritando na sua cabeça e fala, não, esquece, sabe a bolsa que a Claudinha falou? E nem pensar, nem olhe para a bolsa, isso não é o momento. Claudinha tinha que falar da bolsa. E aí, mas pegando o gancho de novo, como a Cláudia falou, por exemplo, nesse mundo onde a gente tem essa capilaridade, possibilidade de expandir a nossa comunicação, por exemplo, nas mídias digitais, na internet, né, usando as redes, o que as pessoas esquecem é isso. Existe muita oferta de muita coisa, existe uma demanda latente, só que se a gente quer vender o nosso produto ou serviço, a gente tem que criar demanda. Então, a gente tem que educar o consumidor em relação, como a Cláudia colocou muito bem, em relação à nossa competitividade, as nossas vantagens competitivas, os nossos diferenciais, e aí a gente sai dessa vala comum, né, ou vai saindo dela, e vai fidelizando o consumidor e educando esse consumidor para que eles, no momento que ele estiver aquecido para tomar a decisão de compra, ele realmente precisa daquilo, nem que seja uma necessidade mais... Assim, bolsa, né? Menos essencial, a bolsa, vai. Agora eu vou me dar a bolsa, eu vou fazer uma indulgência. Vai lembrar daquela marca que criou a demanda. E eu tô trazendo isso, pegando o super gancho da Paty ali e o super gancho da Claudinha, porque eu queria até trazer para vocês um caso pequenininho. Uma empresa muito pico-roxa que eu atendi agora durante a pandemia. Uma moça que tem uma joalheria boutique, né? Que ela faz as peças sob encomenda. É uma pequena joalheria, não é uma grande rede. Atendi ela como advisor e o que aconteceu? Ela faz peças lindas, maravilhosas e ela ficava assim, eu concorro com o Vivaro, eu concorro com a Gasterne, ninguém na pandemia vai comprar de mim. Ela colocou na cabeça dela aí, o mindset, Claudinha, ela colocou todo esse cenário na cabeça dela e falou, Adriana, eu quero fazer o projeto com você porque é isso, deve ter uma saída e eu não estou enxergando. Bom, boa notícia essa moça fez um recorde histórico de vendas, a joalheria dela tem 3 anos. Ela fez um recorde histórico por quê? Primeiro porque ela começou a criar essa demanda. A Vivi está falando ali que não tem esse problema. Olha só que interessante, mais um caso legal, né? Então, ela vende joia, semi-joia, enfim, e também e provavelmente trabalhou essa questão da indulgência, né? Que é uma comunicação interessante para as pessoas. Tem que saber como fazer, mas vale a pena. E essa moça, o que acontece? Ela começou a trabalhar a marca institucional dela e ela achou uma oportunidade num segmento de nicho. Então, assim, foi isso que a gente fez no caso dela. Olha, se dê de presente, ou então assim, no Dia dos Namorados, você tá longe do seu amor, então dê um presente. E digo para vocês que nas datas comemorativas ela não vendeu mais do que vendeu nas datas comuns, digamos assim, sem sazonalidade. Então, eu mesma estou trazendo esse caso porque foi muito emblemático. Eu mesma vivi ali, corpo a corpo, com uma pessoa que é um segmento que a gente podia jurar que quem vai comprar joia em período de pandemia? Pois depende.
quem vai muita coisa, né? A gente não pode fazer um pré-julgamento, a gente tem que realmente entender se há essa demanda e vendo essa janela a gente tem que criar demanda, como a Paty colocou ali muito bem. Mas depende no seu gancho, Adriano, né? Você começou a falar de criação de demanda, né? A criação de demanda, eu então que eu acho que às vezes eu sou acelerada, né? A própria história que eu falava de a inovação disruptiva, né? Às vezes, principalmente as startups, isso a gente sente no dia a dia, né? Elas criam um produto e o mercado ainda não... Eu já criei muito, já tive o primeiro supermercado virtual, eu fiz lá... Estou me coçando. Eu fiz o primeiro supermercado virtual. Até que, vamos dizer assim, deu relativamente certo, é outra história para eu contar, eu só esqueci. Eu achei que não ia dar tão certo e eu não dei tanta atenção para a parte de logística. Então, eu acabei não conseguindo suportar a demanda que foi criada. Mas criei outros produtos já de outras coisas que realmente o consumidor não tinha, não estava educado para consumir isso. E isso é uma realidade muito comum das startups, né? Porque elas estão trabalhando com tecnologia de ponta, muitas vezes elas desenvolvem produtos que o mercado ainda nem sabe que precisa. A questão de gerar demanda, né? Eu utilizo mais como provocar o cliente, que a Adriana estava falando, eu gosto mais de falar provocar. Produtos que já existem no mercado, é você realmente fazer com que muitas vezes, gente, a gente até esquece, né? Puxa, aí nem lembra de um chocolate, de uma joia, né? O que eu digo muito, no fundo, tirando os produtos essenciais de sobrevivência, o resto tudo a gente acaba comprando por desejo, não tem jeito. E quando o desejo bate, não adianta que coloca meio caroço de feijão para o filho. Não é tanto assim, não. Mas quando o desejo bate, realmente, a gente acaba fazendo... Que desejo é uma coisa horrível, né? Vamos dizer assim, a gente tem que acabar com aquele sonho. Suprir o desejo, realmente. Então, o que acaba acontecendo é que, aí pegando no gancho da Adriana, né? No fundo, essa cliente da Adriana, o problema que ela estava tendo vamos dizer assim, uma oferta muito grande de outros produtos similares, né? Ou produtos que concorrem, que não necessariamente é o produto que é uma joia, né? Que a pessoa deixa de estar utilizando o dinheiro para estar. E aí, qual foi realmente a estratégia? Foi ter lembrado, olha, estou aqui, começou a fazer essas campanhas, e o que eu bato muito, gente, qualidade. A competitividade nada mais é do que qualidade, atendimento e preço. Por que uma BMW, apesar de ser o valor que tem consumidor? iPhone, Claudinha. O iPhone você ainda vai, além de ser caro, ainda fica um ano na fila para poder comprar um novo modelo, né? Mas então, aí eu diria também que você focou na sua persona certa, no seu nicho certo. Então, você achou a demanda do seu mercado. Às vezes, aquele mercado ele não estava sendo suprido, e aí você supre essa necessidade também. E aí eu vou falar sobre isso. Mas aí é conceito amplo, né? Porque o conceito curto é assim, é telefone ou é celular. O conceito amplo é vender estilo de vida, é vender empoderamento, né? Então, aí isso aí também é papo para mais 3 horas de conversa. E aí vamos no nicho, né? Que eu estava doida para falar, né? Outro dia eu fui no supermercado, tinha batata doce, batata rosa, batata inglesa, batata isso. Gente, se até a batata tem 1 milhão de opções, o resto da nossa vida também tem 1 milhão de opções. Então, vamos dizer assim, a palavra de ordem hoje em dia é você nichar. Você realmente nichar, porque você vai acabar atendendo quem realmente tem a necessidade, o desejo do seu produto. E existe 1 milhão de consumidores. Não tenha a falsa ideia de que você vai atingir 1 milhão de consumidores.
você tem que atingir o consumidor que é para o seu produto. E aí que a gente vem com startup, olha, para validação de mercado. Porque, às vezes, não sei quanto vocês já escutaram isso, que eu brinco muito, né? Viciada em Coca-Cola, né? Então, a brincadeira que eu faço é, vou abrir uma fábrica de Coca-Cola, aqui toma refrigerante. Assim, normalmente, numa plateia de 100, 80, tem diminuído, né? Uns 80 levantam a mão, né? E aí eu continuo, que legal, então eu vou abrir uma fábrica de refrigerante, então meu mercado são 80 pessoas, né? Aí eu digo, olha, mas a lata da Coca-Cola vai valer R$50. Quem compra uma lata de Coca-Cola por R$50? Normalmente eu levanto a mão e tem mais 2 ou 3 pessoas na audiência. O que significa isso? São as pessoas que têm a dor. É isso que a gente tem que entender. Você tem que atender quem tem aquela dor. Não adianta você estar achando que porque o cara levantou a sua mão e disse que toma refrigerante, mas não é Coca-Cola. E ele não sofre. Vamos dizer assim, eu realmente pago mais caro por uma Coca-Cola. Não chega a R$50. Mas eu pago mais caro por uma Coca-Cola. Mas não é todo mundo. Quem não é viciado em refrigerante, poxa, não tem refrigerante, ou está caro refrigerante, passa para outra bebida. Entendeu? Então, o que se tem que ver é... A percepção de valor, né, Cláudia? Sim, percepção de valor total. Então, o que se tem que ver é o seguinte, realmente existe um mundo de consumidor, mas você tem que nichar, porque é aquele que tem a percepção de valor do seu produto, é aquele que tem o desejo, a necessidade do seu produto. Se o seu nicho ele não é suficiente para o que você quer trabalhar, né? E também outra coisa que eu falo muito é, tudo depende do tamanho da empresa que você quer, né? Então, uma coisa é essa garotada que sai, eu vou virar um unicórnio amanhã. Para ser um unicórnio, cara, é muito consumidor. Mas tem muita gente que diz assim, estou muito felizinho. Isso aprendi até fazendo mentoria com uma startup de Niterói, né? Cláudia, eu não quero, tá bom aqui esse tamanho. Chega sexta-feira, 3 horas da tarde, eu encerro e aí passo meu sábado e meu domingo tranquilo. É a opção dele. Cada um tem o sonho de um tamanho e cada um realiza o sonho do tamanho que quiser. Não tem ditadura de nada. É claro que você também não vai montar uma empresa que não se sustenta, mas ela estando dentro do tamanho do seu sonho, perfeitamente não é crime nenhum, entendeu? Gente, vamos passar para o terceiro bloco? Vamos ser mais sucintas? No terceiro bloco... Eu estou sucintíssima. A Cláudia hoje está se controlando. Já são 10h15, senão a gente não vai conseguir atender as dúvidas das pessoas que estão colocando aqui no chat. Vamos rápido para a gente responder as perguntas. Então, nesse momento que a gente está vivendo, até um complemento do que a gente estava falando, né, sobre diferenciais, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente está com uma sensação de insegurança econômica muito grande. Então, as pessoas, né, os nossos clientes, consumidores, eles estão mais sensíveis a preço. E um novo olhar para essa economia, ela tem mudado muito o comportamento do consumidor. E aí, o que eu andei vendo, pesquisando e vendo, né? Primeiro, eles estão caçando bons negócios, né? Boas ofertas, boas promoções, até porque a oferta de produtos, serviço está muito grande na internet. Outro ponto é que eles estão cortando os produtos que não são essenciais, os supérfluos, que vocês também já falaram aqui. Outra coisa é que a compra de marcas mais baratas, ou então valorização das marcas locais, marcas próprias, tem acontecido muito. Isso a gente está vendo assim, nas pesquisas que têm sido demonstradas para a gente. Na opinião de vocês, qual que é o diferencial competitivo que as empresas precisam ter para se destacar e se manterem nos seus mercados ou nos seus nichos, né? E que vai fazer realmente o cliente querer comprar, né, dessa pessoa, dessa empresa? Eu vou resumir em uma palavra, eu vou falar em experiência. É isso, experiência. Gente, ela foi muito sucinta, eu vou morrer aqui.
Mas não é isso não, Claudinha, porque a Ela gente me até faz. provocou, nem sem palavras eu consigo falar o que eu tenho para falar aqui agora. Não, mas Claudinha, olha só, é porque é como se fosse mesmo uma consolidação do que a gente falou até agora. A experiência realmente é o grande diferencial hoje, né? Todo mundo pode imitar a tecnologia. Só para, vou falar só um pouquinho, então só para você Depois. a tecnologia você pode imitar, o produto final você pode imitar, mas a experiência ela é muito individual. Ela vai muito do que a empresa tem no seu propósito, no que a empresa tem em relação à sua cultura, seus colaboradores. Então a gente e as pessoas, você falou isso muito bem durante um discurso maravilhoso aí, Claudinha, é o ter e o ser, né? Hoje em dia você experimentar muito mais o ter temporariamente do que o ter permanentemente, que tem um custo e um trabalho e uma manutenção. Por isso que eu digo, acredito que não é uma coisa só de millennial, não, de geração XYZW, a linha, nada disso. Acho que essa questão da experiência é o que a gente tem que buscar cada vez mais para, inclusive, ser mais leve e levar em consideração a economia low touch point aí, né? Que a gente estava falando. Então, acho que eu acredito que é isso mesmo. Experiência para mim sempre foi e é tudo, né? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu não sei se o pessoal está, eu diria, atrás de oferta em si, né? O que eu ia comentar é que eu já vinha sentindo já há algum tempo um movimento global e que, talvez por causa da pandemia, ou porque as pessoas acabaram repensando, é a questão do consumo consciente, é a questão do sustentabilidade. Então, no meu olhar, na verdade, deu um sacode para as pessoas refletirem mais sobre o consumo consciente. E, com isso, a ditadura do consumismo total ela tá em baixa. Acho que vai ser uma tendência independente, já vinha caminhando e vai ser uma tendência independente desse cenário que a gente está agora. E, em função disso, em termos de consumo consciente, você mais, vamos dizer assim, tem um olhar mais cuidadoso com o que você vai consumir, quais são as consequências do que você vai consumir, o que vai impactar no mundo como um todo, né? E realmente que isso é uma cabeça mais europeia do que americana. Aqui no Brasil é engraçado que a gente, né, fica... eu diria que em consumo a gente tem um comportamento muito americano, que é o de ter muito, né? Mas se você olhar para a sociedade europeia, em função até de toda a vivência, a cultura deles é uma... Passou por grandes guerras, muitas privações, é diferente. Eles têm uma cultura mais de consumo consciente e eu acho que isso está contaminando o mundo todo. Isso é o primeiro assunto. Em termos de consumo consciente, aí eu diria também que você acaba pensando melhor, né? Por mais que você tenha essa necessidade, esse desejo, no que você vai estar gastando. Então, o que for supérfluo, você não vai estar investindo. Talvez uma coisa de marca, né? As pessoas às vezes fazem comparação, mas normalmente produto de marca ele tem uma qualidade maior, até por isso também que ele tem um valor maior. E ele tem uma maior durabilidade. Mas como a gente está tão VUCA na vida, poxa, para que eu vou comprar uma bolsa de marca, não sei o quê, se amanhã eu vou estar passando no shopping, vou me apaixonar por outra, e aí eu não vou poder usar duas? É o fast fashion, Cláudia. Fast fashion veio com tudo, né? Pois é, e aí eu não vou poder usar duas bolsas, pelo menos ainda, né? Então, para que eu vou estar gastando com um produto que, apesar de ser de longo prazo, de maior qualidade, né? Entre aspas, eu vou ficar amarrado a ele. Talvez seja mais interessante eu estar buscando um produto mais barato. Né? E a outra coisa também que eu falo muito é a questão do conservadorismo. Talvez isso tenha a ver com o cenário que a gente está agora. Então, as pessoas estão mais conservadoras na hora de gastar. Mas que o pessoal está gastando, está gastando. Por exemplo, a gente falou, né, negócio de turismo, era uma coisa que estava bem interessante. A minha filha mais velha trabalha com Airbnb, eu acho que eu já comentei com vocês. Né? O que começou a acontecer no Airbnb? Aqui, até no Rio, como é uma cidade grande, vocês devem ter visto. Muita gente
morando em apartamento, trancado, chegou à conclusão seguinte: ué, qual é a diferença de eu estar aqui no apartamento e se eu alugar a casa lá em Petrópolis, na Serra, vou estar confinado do mesmo jeito? Então, teve um movimento do Airbnb localizado. Muita gente alugando dentro da própria cidade. Nada me impede de eu resolver alugar uma casa, vamos dizer assim, em Búzios e estar lá em Búzios. A internet tem que estar funcionando, senão eu morro. Mas o que acabou acontecendo foram as pessoas se adaptando desse jeito, né? Em termos de turismo mesmo, eu acho que a passagem aérea, né? Mas muita gente viajou de carro. Outro dia mesmo eu estava falando com uma pessoa que estava um frio tremendo semana passada aqui no Rio, né? E ela estava em Goiânia e me mostrou o visor do carro e ele estava mostrando, eu acho que estava 32 graus, e eu acho que estava naquele dia que estava 15, 16, né, que aí ainda tem mais frio, eu dizendo, ai meu Deus, eu também quero ir para aí, que aqui está um gelo. Então, o que eu acho que acontece é conservadorismo, uma contaminação maior sobre sustentabilidade e consumo consciente. Essa é a visão que eu tenho. Resumindo assim. Não, foi ótimo. E complementando, eu acho que as empresas que conseguirem demonstrar para o cliente o valor que ela está vendendo, ao invés do preço, simplesmente, o valor no significado de mostrar os benefícios, mostrar que é sustentável, que se preocupa com a responsabilidade social, que o atendimento é ok, que ela tem credibilidade, a qualidade é ok, né? Ok, não supera, né, as expectativas. Se ela conseguir demonstrar isso, o cliente não vai pensar em outra coisa, ele vai comprar dessa empresa. Independente do preço. Eu acho que se ele tem uma consegue pessoa aí, visualizar ó, o valor... o Pedro ali, ó, que tá ali, escrito ali, Pedro Pires Branding, ele deve estar pensando assim, isso faz parte do brand equity, né, do valor da marca, porque é isso que você está falando, Paty, exatamente. Isso faz parte do valor agregado da marca, é importantíssimo. O preço é consequência depois, aí ele paga o que vier. Se ele se encantar pela bolsa, né? Independente se é uma bolsa sem marca ou com marca, ele vai pagar o que for. Então, acho que se a empresa conseguir demonstrar isso, ela vai ter esse diferencial competitivo. Bom, deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu só fazer um comentário aí, vocês me deixam aqui. Em termos de uma coisa que você falou, hoje em dia o comportamento do consumo ele está muito ligado a propósito. Então, uma das coisas que no programa de aceleração um dos módulos é cultura organizacional. Por quê? A gente começa a ver o comportamento do consumo, o produto pode ser ótimo, o preço pode ser ótimo, tudo pode ser ótimo. Se aquela empresa não tem uma cultura adequada, não tem um propósito adequado ao meu, eu não vou comprar dela, seja o que for. E aí a gente vai numa história, eu não peguei muito bem, mas parece que teve um banco que se posiciona no mercado como uma forma, mas na hora de lidar realmente com as situações, ele, durante a pandemia, teve um comportamento completamente diferente do que ele completamente demagogo, né? Do que realmente ele prega. E houve um movimento no mercado aí contra esse banco, porque realmente ele não atende ao propósito que ele diz que a marca tem. E um outro exemplo que tem é uma grande rede de lojas espanholas, que também eu conheço muita gente, principalmente gente mais nova, que já vem com essa questão de comportamento de não exploração de mão de obra, que se recusa a comprar nessa loja porque essa loja faz exploração de mão de obra. Então, isso daí é uma coisa importante. A cultura organizacional, o propósito da empresa, ela passa a ser um diferencial competitivo inimaginável. E que as empresas têm que começar a entregar. Agora, também não é, eu vou arrumar um propósito aqui, ó. Também não é assim. É uma coisa que você realmente acredita, que eu acho que deve ter sido o que esse banco fez, tem que ser uma coisa que você realmente acredita e que realmente você lute por ele, né? Pronto. Vamos uma pergunta aqui do Marcos. Olha, Cláudia, como
como você logo detecta startup ou iniciativas que são promissoras de negócios ou monetização diante de todo esse processo atual? Então, eu vou falar uma coisa, Marcos. Para mim não tem negócio ruim. Não se sabe. Tem alguns fatores que envolvem quando você tem uma ideia. Eu tenho um exemplo que eu dou. Eu acompanhei o desenvolvimento do Brownie do Luiz, porque o Luiz estudava na escola meus filhos conheciam ele e tudo, e eu acompanhei. E eu fico, às vezes, pensando assim, cara, se alguém me chamasse para fazer um brownie, eu ia dizer, gente, mas tem tanta gente aí no mercado, tem tanto brownie, eu não iria fazer. No entanto, ele executou. O Twitter é uma mensageria que, cara, tem tanta forma de você se comunicar, porque cargas d'água alguém vai gostar do Twitter. Tem um público enorme que se adequa àquele tipo de produto. Então, o que, na verdade, eu digo é o seguinte, não existe produto ruim, eu também não tenho uma bola mágica para dizer qual é o produto que vai ser bom, qual é o produto que não vai ser bom. Isso está muito relacionado com a execução do empreendedor, de quem teve a ideia, porque aí você vê várias pessoas que têm uma ideia, a outra tem a mesma ideia, um executa e um tem muito sucesso, outro não. É a forma de execução. No atual momento, eu diria que, vamos dizer assim, surgiram outras oportunidades e algumas oportunidades que tinham no momento estão paradas. Mas oportunidade está sempre aí, com pandemia ou sem pandemia, elas existem, e aquele empreendedor que é bom se abraça numa oportunidade e tenta executar e executa e se dá bem. Respondi a sua pergunta. E a outra pergunta do Marcos também. Adriana. Sim, muito bom. Ai, que susto que eu tomei. Perdão, pessoal, não se contenta. Vou baixar o áudio. Estava distraída aqui lendo. Adriana, como você avalia a ação, o agir, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ler primeiro, porque... Adriana, como você avalia a ação do agir vir empiricamente para após um planejamento formal e escrito em um negócio ou iniciativa? Na verdade, Marcos, você está perguntando assim, a diferença entre o planejamento e a execução, é isso? Esse ato que existe? É isso que você quer saber? Ah, então. Eu vou ser sucinta. Eu sou muito da ação, né? Desculpa, Patrícia, eu vou quebrar o protocolo. Não, explica aí, vai lá. A ação, ela vem imediatamente, claro, pós o planejamento mental e a execução empírica de experiência, etc. E, geralmente, o planejamento do plano, né, do negócio, vem depois. Então, eu queria uma pergunta bem pessoal mesmo. Marcos, olha só, na verdade, não existe um muro que separe o planejamento da ação, tá? Claro que, assim, obviamente, o ideal é que você defina o seu objetivo, defina o seu planejamento, ele gere uma estratégia que seja tudo factível e execuível, porque senão você está jogando fora. Só que acontece que esse planejamento ele não é um processo que ele para durante a ação. Enquanto você vai executando, você vai revendo e você vai reavaliando esse planejamento, ele continua sendo executado ao longo da sua ação, entendeu? Na verdade, quando você sai da inércia, quando você sai do ponto zero, começa do planejamento até a ação, mas enquanto você vai executando aquilo, o seu planejamento vai te acompanhando, não é uma coisa que termine. Por isso que tem tudo a ver com esse tema, inclusive, do novo normal, a gente prever as coisas, né? Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre planejando, sempre prevendo, analisando as tendências, prevendo o comportamento, prevendo os hábitos, pra gente, porque isso é uma ação que não termina. O próprio planejamento é uma ação que não termina. E muda, né? O planejamento é muito mutável. Sempre... e como? Olha, o Pedro, ele colocou aqui que nicho e construção de marca era sobre aquilo que a gente estava falando e sobre as marcas mentirem, né? Enfim. E aí ele
Ele fala: dileto e sucos do bem mentiram sobre sua história para vender mais. Tem vários exemplos. Eu falei sobre isso outro dia, que eu comprei um suco do bem de maracujá com manga. E aí eu olhei assim, peraí, 30% de suco? Olhei no rótulo e falei, que é isso, né? Eu achando que eu tava arrasando, né? Super natural, não tomo refrigerante. Tomando suco, super natural, achei que era natural. Só que não era. Na realidade, eu mandei o rótulo para minha nutricionista. Quando a gente foi ler, tem açúcar, tem amendoim, castanha, amêndoa, sei lá o que era. Eu falei, poxa, eu achando que era só manga e maracujá, né? Não é nada natural, provavelmente. Isso que o Pedro está falando, na verdade, é muito importante porque as marcas estão tentando criar um senso de pertencimento com o consumidor meio que a qualquer custo, e está errado. Porque o próprio livro do Marketing 4.0 do Kotler fala essa questão, foi até tema do Web Summit, né, Claudinha, em 2019, da relação das empresas, construção de relação de confiança das empresas com o consumidor. Então, assim, a gente tem que ter, como a gente falou no início, uma transparência, um senso de confiança com o consumidor. Não adianta contar uma história bonita, a Cláudia falou isso muito bem, agora há pouco. Não adianta contar uma história bonita se não está alinhada com o propósito da empresa e alinhada com o propósito do consumidor. Fazendo um gancho rápido, urgente, eu já atendi uma empresa que era de cosméticos vegano, cujo nenhum dos gestores era vegano, vegetariano. Então, assim, uma coisa é o que se faz, outra coisa é o que se fala. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. Bom. Pedro, quer falar alguma coisa? Ligou a câmera? Que bom! Não, só para completar, no caso do suco do bem, o que eles fizeram? Eles disseram que as frutas eram feitas de um campo próprio, não sei o que, mas não era, isso é tudo... Era o mesmo fornecedor de todas as outras. Exatamente. E a Dileta, a mesma coisa, que era uma receita de um avô, de um dos fundadores, e esse avô nunca existiu na vida. Tinha até a cara, no verso do picolé, tinha a cara da pessoa, mas essa pessoa nunca existiu, era de um banco de imagem. Que queimação, né? Queimação. Então, esse é um diferencial, ser verdadeiro. Se você não for verdadeiro, você queima, perde todo o seu market share. A Simone colocou aqui mais uma pergunta. Cláudia, qual o valor competitivo da inovação para esse mundo econômico reconfigurado? Então, volto a dizer que não está reconfigurado. Ele está em aquisição de velocidade, né? Gente, a competitividade, a inovação em si, o que nada mais ela faz é realmente permitir que a empresa construa processos e construa produtos de forma mais barata, mais otimizado, até por isso que ele fica mais otimizado, e com qualidade. A digitalização, a implementação de tecnologia, ela faz com que se reduza erros humanos, que normalmente são mais fáceis de acontecer e dão mais velocidade, fazendo com que as empresas tenham maior competitividade. Ela vai ter um preço melhor, ela vai ter uma qualidade melhor e a empresa, a gestão da empresa como um todo, ela vai estar mais otimizada e dinâmica. Então, só isso aí já traz um novo posicionamento para ela no mercado em relação aos outros concorrentes. Respondi, Simone? Sim! Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ô, Patrícia. Fica. Eu só queria, na verdade, Claudinha, eu fiz essa provocação, tá? Porque eu tenho visto um movimento de algumas empresas, assim, mais ou menos no nível de desespero, adotar discursos sobre estamos inovando, né? Estamos
né? Estamos colocando mesa de pimbolim dentro da sala de compressão, né? Mas a inovação em si... Vou falar rapidamente, resumindo, você me provocou. Eu tô quieta, eu tô me coçando, mas vou ficar quieta porque já são quase 8 horas da noite. Eu falo, comecei lá atrás, né? Que vamos dizer assim, eu comecei a ver as pessoas falaram de inovação, as empresas falaram de inovação. Eu falei, gente, já está todo mundo entendendo o que é. Então, falar sobre inovação disruptiva, elas vão entender. Não vão entender. Então, vamos falar de transformação digital. No fundo, é o que eu chamo de essa inovação corporativa maquiada. O que é a tradução disso? Por algum motivo, normalmente, pressionada por um board, por um conselho, a empresa, ou até pelo consumidor, a empresa se vê necessária a dizer que ela está inovando. Ou melhor, na verdade, ela fazer inovação. E aí, só que ela não tem condição de responder isso. Então, ela começa a dizer que faz. É o que eu chamo da inovação de marketing, né? Então, existem aí tem muitos programas super sérios, mas tem vários programas que estão fazendo um desserviço à sociedade. Por quê? Fazem um hackathon, prometem muitos fundos, e depois, o que acontece com aquela startup? O que acontece com aqueles empreendedores? Eu estava num evento no final de semana, no final do ano em São Paulo, que eu num evento grande de startups, e por acaso eu conversei com algumas, mas eu diria 5 no evento, 5 comentando o seguinte: eu não vou participar mais desse programa, eu gasto o meu tempo, eu faço investimento, e depois que termina o programa, a empresa não dá continuidade ao projeto. Ela simplesmente não atende mais, ou ela arruma um monte de questões jurídicas para estar justificando isso ou aquilo, e simplesmente... Então, por que eu digo está fazendo um desserviço? Porque essas empresas que fazem programas de inovação, de marketing, elas estão, por exemplo, começando a afastar os empreendedores. Tem muito empreendedor que já está dizendo que não vai participar porque não dá continuidade. Realmente, aquilo ali não é uma coisa consistente. Agora, existem vários programas, não vou citar nem um lado nem outro, mas existem vários programas que são consistentes. E esses programas a gente tem que apoiar e tem que, até aí dentro, né, da história que eu adoro, uma validação, né? Dá uma contribuição. Se você conhece quem são os organizadores daquele programa, dá um retorno para aquele programa e diz, olha, o que está acontecendo, que a gente tem visto no mercado é isso. Às vezes, vamos dizer assim, quem está realmente coordenando o programa não tem acesso a isso. Mas, de um modo geral, a gente está hoje em dia com essas duas figuras, uma muito boa, que eu acho que tem trazido resultado, mas ainda pouco do que se pode ter, e uma outra que, até por ser uma inovação em marketing, faz muito barulho. Às vezes não são nem grandes, fazem muito barulho e estão sendo prejudiciais ao mercado. Não vou falar mais do que... Não precisa falar não, Cláudia, está dando muita deixa. Eu vou fazer uma frase de comentário. O que eu acho mais complicado nessa questão de inovação corporativa, por exemplo, relacionada a startup, muito complicado mesmo, tendo vindo no mundo corporativo e sendo mentora de startup, eu acho até meio feio isso, é a empresa tentar usar, no sentido quase literal da palavra mesmo, a startup como um P&D barato, mas aquilo não funcionar porque não há integração da cultura corporativa. Então, não há encaixe da solução ofertada pela startup com o modus operandi da empresa, com o processo da empresa. Então, cria-se, inclusive, uma ideia de que a inovação não funciona. Aí esse é um papo muito, muito cabeludo para falar depois, porque isso é uma discussão árdua, mas eu queria deixar um pouco aqui. Eu volto ao ponto, que é uma coisa que eu tenho frisado muito, que todo mundo no início, hoje em dia já entenderam melhor. Quando eu comecei a falar, não é a transformação digital, ninguém tem maturidade para a transformação digital, a gente tem que fazer a transformação cultural. O primeiro passo de tudo é a transformação cultural. Não adianta você querer que a empresa, que normalmente o elefante
grande, que tem vários, mesmo na empresa média, ela tem, vamos dizer assim, uma cultura, uma tradição, uma resistência a coisas novas, e não é porque uma startup chegou ali e vai trazer uma solução que vai ser abraçada. Então, o primeiro passo, gente, não é a transformação digital, é a transformação cultural. Pelo amor de Deus, senão nada dá certo. E aí faz esse melê todo no mercado, que isso, gente, eu estou cansada de ver, sei que a Adriana também está, e a própria Simone, o quanto de startups que quebram em função desse relacionamento da inovação tóxico. Tóxico. Muito tóxico. Gente, muito obrigada. Vamos encerrar? Vamos. Tá ótimo. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Mas realmente a gente precisa encerrar. Vamos tirar a nossa foto para registrar esse momento? Quem quiser, puder, pode ligar a câmera. Deixa eu fechar aqui. Marcos até se... A Vivi já entrou ali. Pedro. Pedro tá aí? Pedro tá escondido. Então, vamos tirar a foto. 1, 2, 3 e já. Pronto. Pedro deve estar com o filhinho dele. Deixa eu ver se ficou boa. Então, Paty, olha, quero agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz também em poder bater o papo com a Adriana, que além da gente não estar batendo papo há muito tempo, sempre trocar com pessoas que têm um nível, entendem o que a gente está falando. Tem mais não, Adriana? Tem mais ou menos o mesmo olhar crítico e o olhar o crítico tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Das situações e dos cenários que existem aí. E da nossa audiência também, muito boa, que fizeram perguntas bem provocativas e que enriquece mais ainda o nosso papo nesse encontro aqui. Faço das palavras da Cláudia as minhas palavras. Muito obrigada, Paty. Está tão resumida assim, Adriana. Viu? Eu estou me sublimando. Além de estar de cabelo roxo agora, entendeu? Eu estou me sublimando. Eu estou ficando uma pessoa mais assim, né? Mais pocket, porque eu me espalho, né, Cláudia? Ela agora está no discurso consciente, é isso, Adriana? Sustentável. Parabéns, Patrícia, parabéns. Show. Vocês foram ótimas. 2 especialistas para lá de gabaritadas, trouxeram conceitos e experiências e exemplos que engrandeceram muito. Então, eu só tenho a agradecer vocês 2 e a nossa audiência, que também trouxe muitas perguntas aqui, que fez esse talk ficar mais dinâmico, que eu acho que isso que faz parte, né, do todo mundo colocar a sua opinião, fazer suas perguntas, e engrandece, né, o ao vivo. Então, muito obrigada. Até a próxima. Vou disponibilizar a gravação. E deixa eu ver aqui, tem alguém falando aqui no chat. Peraí. Foi parabéns. Muito enriquecedor. Parabéns, meninas. Adorei. Foi muito enriquecedor. Poxa, já? Quase 11 horas da noite. A gente ficou bastante tempo. Muito obrigada, então, gente. Um beijo. Obrigada, tchau, tchau. gente. Beijo.